Você defende que a maioridade penal permaneça aos 18 anos. No entanto, muitos argumentam que adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento suficiente para responder pelos seus atos e até já podem votar e trabalhar. Por que, na sua visão, um jovem de 16 anos que comete um crime grave não deveria ser responsabilizado como adulto? Mesmo quem defende a maioridade aos 18 reconhece que jovens de 16 têm alguma noção de certo e errado, mas isso não significa que possuam maturidade equivalente à de um adulto. Estudos em psicologia mostram que adolescentes estão numa fase de desenvolvimento e não têm o mesmo controle emocional e discernimento de um adulto maduro. O fato de poder votar aos 16 não os torna plenamente adultos, é um reconhecimento limitado de cidadania. Do ponto de vista legal, a Constituição Federal os define como inimputáveis até os 18 anos, exatamente por entender essa diferença de maturidade. Punir um jovem de 16 como se fosse adulto desconsidera sua fase de transição e pode ser contraproducente. Você acredita que reduzir a maioridade penal realmente vai diminuir a criminalidade juvenil? Crimes violentos cometidos por adolescentes representam uma parcela muito pequena dos delitos no país, e o índice de reincidência dos jovens nos centros socioeducativos é bem menor, em torno de 15 a 20%, do que no sistema prisional adulto, chegando a 70 a 75%. Não seria mais eficaz investir em educação e ressocialização, em vez de simplesmente punir adolescentes como adultos? Reduzir a maioridade penal por si só não vai acabar com toda a criminalidade juvenil, mas acredito que terá um efeito significativo em certos casos. Hoje, muitos criminosos adultos se aproveitam da lei atual recrutando menores para o crime justamente porque sabem que estes não serão punidos com rigor. Se jovens de 16 e 17 anos puderem ser responsabilizados como adultos, esse aliciamento perderá sentido e pode inibir a participação de menores em delitos graves. Além disso, a sensação de impunidade gera audácia. Alguns adolescentes infratores sentem que podem cometer crimes sem consequências sérias. Mudar a lei enviaria o recado de que a sociedade não tolera crimes hediondos nem mesmo cometidos por quem tem 16 ou 17 anos. Claro, educação e prevenção são fundamentais e devem continuar, mas enquanto essas medidas de longo prazo não surtem efeito, precisamos também de justiça e proteção da sociedade no curto prazo. Atualmente, mesmo um adolescente de 17 anos que cometa um crime hediondo como homicídio, recebe no máximo 3 anos de internação segundo o ECA, e ao atingir 18, sai com a ficha limpa, sem antecedentes criminais. Você não acha isso desproporcional em relação à gravidade do crime? Não estaríamos passando à sociedade uma mensagem de impunidade ao lidar tão levianamente com crimes gravíssimos cometidos por menores? Entendo que 3 anos possam soar pouco diante de um crime hediondo, mas devemos lembrar que essa é a medida socioeducativa máxima prevista para adolescentes, com foco em reabilitação e não mera punição. O ECA foi elaborado assim porque acredita-se que um jovem ainda está em formação e merece a chance de se recuperar e se reintegrar, em vez de ser encarcerado por décadas. Aliás, colocar um adolescente de 16 ou 17 anos numa prisão adulta por muito mais tempo provavelmente só pioraria a situação. As prisões brasileiras estão superlotadas e pouco fazem para reabilitar. Pelo contrário, têm altos índices de reincidência e muitas vezes transformam jovens infratores em criminosos mais perigosos. A resposta mais justa está em medidas educativas e de acompanhamento, não em equiparar penas de menores às dos adultos. Não seria mais sensato atacarmos as causas do crime juvenil, como a falta de educação de qualidade, oportunidades e apoio social, em vez de mudar a lei penal? Os problemas sociais atingem principalmente adolescentes pobres e negros, que já são maioria entre os presos e internos. Se baixarmos a maioridade, podemos acabar apenas encarcerando ainda mais esses jovens vulneráveis, sem enfrentar a raiz do problema. Por que insistir numa solução punitiva em vez de investir em políticas preventivas e inclusivas? Concordo que devemos investir em educação, oportunidades e projetos sociais para prevenir a criminalidade na origem. Contudo,
essas soluções de longo prazo não excluem a necessidade de responsabilização no presente. Enquanto trabalhamos para melhorar a sociedade, não podemos deixar de penalizar adequadamente quem comete crimes graves, mesmo que sejam jovens. Lembre-se de que as principais vítimas da criminalidade também costumam ser das comunidades carentes, ou seja, não punir jovens infratores pode acabar prejudicando ainda mais os mais vulneráveis, mantendo altos índices de violência em bairros periféricos. Além disso, outros países, incluindo nações desenvolvidas, adotam idade de responsabilidade penal abaixo de 18 anos, o que mostra que é possível responsabilizar jovens e, ao mesmo tempo, continuar buscando prevenir o crime por meio de educação e inclusão. As duas abordagens podem andar juntas. Pesquisas de opinião mostram que a grande maioria dos brasileiros apoia a redução da maioridade penal, cerca de 87% segundo o Datafolha. As leis não deveriam refletir, em alguma medida, esse anseio da sociedade por justiça e segurança? Ignorar essa voz popular não pode comprometer a confiança do público nas instituições, já que muitos veem adolescentes cometendo crimes graves e ficando impunes aos olhos da população. A vontade popular é importante, mas precisamos ter cautela ao legislar movidos apenas pelo clamor público. Muitas vezes, a opinião da maioria se baseia em casos de grande repercussão e emoção, não em evidências sobre o que realmente reduz a criminalidade. Por exemplo, pouca gente sabe que somente uma parcela ínfima dos homicídios envolve menores de idade, ou que a maioria dos adolescentes apreendidos comete infrações menos violentas. Cabe ao legislador considerar o clamor popular, sim, mas equilibrá-lo com os princípios constitucionais e com estudos de efetividade das políticas públicas. Nem sempre o que a maioria deseja em um momento é o melhor caminho a longo prazo. É preciso informar melhor a população e focar em soluções comprovadas, em vez de adotar medidas apenas por serem populares. E se reduzirmos a maioridade penal, o que faremos com esses jovens no sistema prisional? O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo e enfrenta superlotação crônica, mais de 600 mil presos para cerca de 350 mil vagas. Colocar jovens de 16 e 17 anos nesse sistema falho não seria expô-los a facções criminosas e a um ambiente que vai torná-los ainda piores? Como garantir que essa medida não acabe apenas agravando a crise penitenciária e sacrificando futuros que ainda poderiam ser recuperados? Não há dúvida de que nosso sistema prisional precisa de melhorias urgentes. Mas a solução para a superlotação não é deixar de punir quem comete crimes graves, e sim investir em reformas no sistema prisional. Podemos, por exemplo, criar instalações separadas ou alas específicas para jovens de 16 e 17 anos, garantindo que cumpram pena em ambiente adequado, separado dos criminosos adultos, com acesso à educação e capacitação profissional. Reduzir a maioridade penal não significa jogar adolescentes em celas superlotadas sem critério. É possível implementar a mudança com responsabilidade. Além disso, a perspectiva de enfrentar penas mais severas pode ter um efeito dissuasório. Hoje, um adolescente pode se sentir blindado pelas leis atuais, mas se souber que poderá responder como adulto por um crime hediondo, pensará duas vezes antes de cometê-lo. Então, a mudança da lei pode vir acompanhada de melhorias no sistema carcerário e de políticas públicas para atender esses jovens, equilibrando punição e reintegração. Alguns dizem que, ao manter 18 anos como idade mínima, estamos subestimando a capacidade de discernimento dos jovens atuais. Hoje, adolescentes têm muito mais acesso à informação e responsabilidades. Muitos já trabalham, votam e até constituem família antes dos 18. Tratar um jovem de 17 anos que comete um crime bárbaro exatamente como uma criança não seria tirar dele a responsabilidade por seus atos? Entendo o argumento, mas a maioridade aos 18 existe justamente porque, apesar de toda a informação e aparente maturidade, biologicamente e psicologicamente um adolescente ainda não é um adulto completo.
Estudos indicam que o desenvolvimento do cérebro, especialmente das áreas ligadas ao controle de impulsos e noção de consequência, só se completa por volta dos 25 anos. Então, embora um jovem de 17 possa ter esclarecimento sobre certo e errado, ele ainda está amadurecendo em termos de controle de impulsos e julgamento. A lei não passa a mão na cabeça, ela apenas diferencia o tratamento visando recuperar o jovem ao invés de jogá-lo diretamente no sistema penitenciário adulto. Isso não quer dizer falta de punição, há punição, mas com medidas proporcionais à idade. Substituir esse modelo por penas adultas ignora essas diferenças de desenvolvimento importantes. Vale lembrar também que reduzir a maioridade penal pode entrar em conflito com direitos garantidos aos menores de 18 na nossa legislação e em tratados internacionais. A Constituição de 1988, por exemplo, diz que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem ser tratados como adultos pelo sistema penal. E no mundo, a maioria dos países adota 18 anos como idade penal, refletindo um consenso de proteção aos adolescentes. Mudar essa regra não seria um retrocesso em termos de direitos da criança e do adolescente? Eu vejo a redução da maioridade penal não como um retrocesso, mas como uma adaptação necessária em casos excepcionais. Por exemplo, em crimes hediondos e demais crimes gravíssimos. Podemos limitar a aplicação dessa redução a delitos extremamente graves, garantindo que não se banalize a punição de jovens por infrações leves. Também podemos estipular avaliações judiciais criteriosas, por exemplo, que só se transfira um adolescente de 16-17 para a justiça adulta após análise do seu histórico, laudos psicológicos, etc. Assim, cumpre-se a justiça nos casos extremos sem abdicar da proteção aos menores na maioria das situações. Quanto ao cenário internacional, é verdade que muitos países mantêm 18 anos, mas há vários outros, inclusive democracias desenvolvidas, com idades menores, e nem por isso deixaram de proteger sua juventude. Ou seja, é possível responsabilizar adolescentes em situações excepcionais sem desrespeitar direitos humanos básicos. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre garantir a segurança da sociedade e continuar oferecendo oportunidades de recuperação aos jovens. Por fim, há a questão dos menores reincidentes. Hoje, um infrator juvenil que comete vários atos ilícitos antes dos 18 pode, ao atingir a maioridade, sair sem antecedentes criminais, a chamada ficha limpa. Você não acha que isso pode passar a mensagem errada? Um jovem de 17 anos que já praticou delitos graves não deveria ter esse histórico considerado, em vez de simplesmente ganhar um perdão automático ao fazer 18 anos? Essa regra da ficha limpa ao atingir a maioridade existe para dar ao adolescente uma chance real de recomeçar a vida sem o rótulo de criminoso. Ele cumpre sua medida socioeducativa e, ao sair aos 18 anos, a lei permite que ele não carregue para sempre aquele antecedente. Caso contrário, dificilmente conseguiria emprego, estudar, etc. Não é um perdão no sentido de ignorar os atos. É uma segunda chance. Se esse jovem voltar a delinquir depois de adulto, aí sim ele responderá como adulto, sem nenhuma benevolência. Mas enquanto ainda é menor, acreditamos que vale mais a pena recuperá-lo do que etiquetá-lo como criminoso para sempre. Em vez de ver isso como incentivo ao crime, devemos encarar como incentivo à ressocialização. A mensagem é: aproveite essa segunda chance e não volte ao crime. O desafio é fazer o Estado oferecer condições para que essa segunda chance funcione, como educação e inserção no mercado de trabalho, de forma que ele não retorne à criminalidade após a maioridade. Em última análise, muitos temem que a redução da maioridade penal seja apenas uma solução simplista para um problema complexo. Qual é, na sua visão, o verdadeiro objetivo de baixar a idade de responsabilização penal? O que a sociedade efetivamente ganha com isso, considerando todos os possíveis riscos e custos sociais? O objetivo é garantir justiça e segurança. Ao baixar a idade de responsabilização penal para 16 anos, pelo menos nos casos mais graves,
Buscamos acabar com a sensação de impunidade em relação a crimes cometidos por adolescentes perto da maioridade. Esperamos que isso tenha efeito dissuasório. Que nenhum jovem de 16 ou 17 anos ache que pode cometer um crime bárbaro e escapar de uma punição adequada. Ganha-se também um respeito maior ao princípio de que a gravidade do ato traz uma consequência proporcional, independentemente da idade. Claro que isso não resolve todas as causas da criminalidade juvenil, mas é uma resposta necessária para os casos extremos que chocam a sociedade. Em última instância, apresentamos aqui argumentos dos dois lados, e cabe ao público julgar qual posição faz mais sentido. Devemos ou não reduzir a maioridade penal? Fica a reflexão em aberto para que cada um decida qual caminho acredita ser o melhor para o Brasil.